Mensagem mesmo, não é nem um esboço, porque quando a gente lê um esboço é diferente, mas eu li foi uma mensagem do pastor David Wilkerson, e ele falando assim, como guardar a sua família. E eu já estava preocupado com essa questão de família, isso, na verdade, eu tenho estado preocupado, e eu li essa mensagem e comecei a meditar, e comecei a ler hoje a Bíblia, e procurar alguns versículos, e se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu ia colocar assim, a família na igreja ou a família salva, na igreja e salva, ou simplesmente na igreja, seria mais ou menos isso. E eu quero tentar passar para os irmãos uma diferença. Existe uma diferença em simplesmente estar na igreja, existe uma diferença com relação a estar na igreja e salvo. Eu acho que vocês já puderam entender, e até escolhi esse texto com relação a Cornélio, porque pelo que nós lemos na vida de Cornélio, Cornélio foi um homem extremamente religioso, orava, eu fiz questão de ler o versículo 30 para mostrar para os irmãos que ele jejuava, versículo 2, especialmente do capítulo 10, fala que ele era um homem que, além de orar, quer ver, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha a quantidade, o número de qualidades desse homem. Mas esse homem, Deus mostra para ele uma visão, para ele mandar chamar Pedro, para que Pedro pregasse para ele uma mensagem, e pela mensagem que a gente observa aqui no final do capítulo 10, a gente observa que a diferença é que Cornélio ainda não conhecia Jesus. E sem Jesus, eu posso entender que é totalmente impossível o homem ser salvo sem Jesus. Não tem como. Agora, olha o número de qualidades que Cornélio tinha, mas a gente pode entender que ele não conhecia a Jesus, pela mensagem pregada por Pedro, porque se a religião salvasse, se as boas obras, esmolas salvasse, se a questão dele orar salvasse, ele não precisava chamar o Pedro. Então, Pedro foi pregar na casa de Cornélio, e eu acredito que foi exatamente essa a mensagem mostrando Jesus como o Salvador. Eu não li todo o capítulo, porque ele é um pouco extenso, mas se você ler, você vai entender que a mensagem de Pedro não criticou Cornélio hora nenhuma, de forma nenhuma, mas ele mostrou Jesus como Salvador. E eu estava analisando, eu fiz questão de, como eu disse aos irmãos, de ler esse texto, porque eu tenho estado preocupado, irmãos, com relação a estar simplesmente na igreja, e estar na igreja e salvo, ter segurança da salvação. Existe na salvação algumas evidências. Evidências são marcas, alguma coisa que é visto, né, é notório, é notado. Temos as evidências internas e as evidências externas. As internas é aquela de você e Deus. Quem sabe é só você mesmo. Quem entende elas é você mesmo. Com relação à minha pessoa, as minhas evidências internas com relação à salvação é o meu relacionamento com Deus. É o relacionamento direto com Deus, que você olha e não sabe, você olha e não vê. Isso aí são evidências internas. É quando o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou salvo. E tem muitos irmãos aqui que têm essa experiência. De vez em quando você para assim, analisa e fala assim, o Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Há uma comunicação. E você sente alegria. Isso traz uma alegria muito grande na nossa vida. Agora, quais são as evidências externas? É aquela que diz respeito a onde você vai, o que você faz, o que você fala, o seu comportamento, a sua qualidade como vizinho,
a sua vida como negócios, porque a Bíblia é enfática em falar assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, aí evidencia. Eu hoje estava conversando com um empreiteiro que está fazendo um serviço na igreja, está fazendo, é o que fez o serviço ali no forro, e a gente olhava ali, ali tem a primeira galeria, e ela tem umas vigas, que chega assim na extremidade dela, e que vai obrigar a fazer uma cobertura delas. Na frente ali vai ficar uma cobertura, uma parte assim, que vai ser feito, tem que pôr algum material ali que vai cobrir elas, porque por baixo vem o forro, depois vem aquilo ali, por cima tem o guarda-corpo, que é a proteção das galerias, como tem aqui. Agora, na segunda, não foi feito isso, não tem as vigas. Aí ele falava para mim assim: pastor Odilon, vai ter que fazer aqui, vai ter que fazer aqui uma forma assim de engrossar aquilo ali. Eu falei: está certo, porque na realidade eu já questionei com os engenheiros, porque lá você olha assim, nessa passarela da galeria, eu digo passarela da galeria porque aqui é só uma passarela mesmo, agora lá não, tem uma galeria com 7 degraus e embaixo tem a passarela, é onde as pessoas vão movimentarem para depois subir nas galerias e sentarem. Então, o terminal dela aqui vem só a laje mesmo, sem as vigas. Então, a laje foi feita, uma laje reforçada, e eu já questionei com os engenheiros, falei: gente, aquilo ali aguenta mesmo? Eles falaram: aguenta, tranquilo, aguenta, pode ficar tranquilo. Aí o irmão estava falando para mim hoje: mas tem que fazer, como vai ficar, isso aí vai trazer uma questão estética, tem que fazer ali, engrossar aquilo ali, nesse acabamento, para dar uma estética melhor. Aí eu falei para ele: não, e eu quero que faça isso mesmo, porque vai dar uma estética e uma sensação de segurança, porque a segurança é alguma coisa. Você que trabalha de pedreiro, Vanilson, quando você sobe num lugar, primeiro tem que ter segurança, e depois tem que parecer que está seguro mesmo. Aquele negócio de só ter segurança não adianta, tem coisa que está seguro, mas não parece. Então, irmãos, aí eu falei para ele, até usei a expressão que eu quero usar aqui agora: crente não é só ser crente, tem que parecer crente. Tem que parecer crente, você tem que olhar e falar assim: parece crente mesmo. Tem até alguns que parecem, mas não é, mas o que é tem que parecer. Então a coisa é séria, né? Então, salvação. Aí eu estava com relação à família, eu falei com relação à família, porque eu tenho estado preocupado, e eu acho que eu não vou entrar nesse assunto de família, que hoje assim, não vai ser totalmente nisso aí, mas eu quero mostrar minha preocupação com relação à família. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos, comecei nessa conversa lá em casa, depois conversei mais com alguns irmãos, com relação ao costume, ao padrão de vida hoje, por exemplo, das crianças hoje, comparando com as crianças do meu tempo, ou até um pouco depois. Então, eu quero mostrar para os irmãos que dá para preocupar isso aí. Por exemplo, hoje, primeiro, vamos mostrar as crianças do nosso tempo. Aqui, desses irmãos que têm aí 50 anos, 60 anos, ou mais um pouquinho, irmãos, vocês lembram tranquilamente como é que era o café da manhã na casa de vocês? Vocês lembram que jeito que era o almoço, que jeito que era a janta, que jeito que era o dia a dia na casa? Tranquilo, vocês lembram? Não precisa eu estar falando aqui. Era totalmente diferente do que é hoje. Naquela época, quando o menino via um pão, ele ficava com vontade de comer pão, não ficava? Só os mais velhos aqui, porque os mais novos não lembram disso, não sabem. Mas as pessoas mais antigas sabem disso. Que naquela época nem todo dia a pessoa via pão. Eu que morei na roça via isso de vez em quando, não era todo dia. Então, quando via, eu estava com vontade de comer pão. Eu lembro, eu estava conversando com os irmãos ali, naquela época,
não tinha essa variedade de bolacha que você tem hoje. Você chega num supermercado, tem lá 10, 15, lá no seu mercado tem quantos ao seu? Você nem sabe. Uma infinidade grande. Marca tem a Mabel, tem a Marilã, tem como? Da Pet, e tem outras tantas. E cada uma delas tem uma variedade. Mas naquela época, vocês sabem como é que vendia bolacha? Era uma lata de 20 litros, cheia de bolacha, chamada bolacha Maria. Aí a gente ia lá e comprava as gramas. Aí eu contei isso ali, até o pastor Céu disse que um dia a mãe dele comprou umas bolachas dessa para ele, ia sair numa casa, chegou lá, ele deixou ela num lugar, alguém veio e catou as bolachas dele, e ele ficou contrariado demais, acho que deu uma crise lá de choro e revoltou com essa situação. Eu lembro como é que vinha balinha, balas. Tinha uma balinha de caramelo, era uma balinha que vinha numa latinha cabia uns 7 litros, por aí assim, vinha aquela balinha lá dentro, aí você comprava aquelas balinhas ali. Aí o irmão Sebastião Tesoureiro disse que um dia estava chupando uma e disse que tirou a bala da boca para demorar a chupar, tão gostosa que estava. Por certo não tinha outra, né? Aí disse que veio um moleque, catou a bala na mão dele, correu, chupou ela, tomou ela dele. Irmão, não é brincadeira não, vocês estão rindo, mas é a realidade mesmo. Eu estou falando a realidade. Você ia arrumar comida, quase que o pessoal ficava vigiando. Se matasse um frango, ficava vigiando. Não, depois vem visita, tem gente, tem que fazer isso. Agora hoje, vocês oferecem bolacha Maria para um menino de manhã cedo ou qualquer hora. Ele vai falar, me respeita, gente. Me dá, qual que é as de hoje, as qualidades boas? É o bombom, é aquela caixinha de bombom da Lacta, da Garoto, da Nestlé, é aquilo ali que eles querem, é aquela bolacha recheada, e assim, você tem que fazer força para ele comer, é ou não é? Tem muitas crianças hoje, que os pais falam, o menino não comeu, não comeu não, você não deu ele o que ele quis, manda ele comer um ovo frito com arroz para você ver se ele quer, não quer de jeito nenhum, só. Tem que fazer um sanduíche do jeito que ele quer, tudo desse jeito. Agora, hoje, se eu analiso nós que vivemos aquilo ali hoje, houve um progresso muito grande, nós estamos vivendo uma época muito mais fácil, e ainda existe uma certa, vocês podem observar que essas pessoas velhas estão cansadas, estão aí, tem muita coisa que glorificar a Deus, pelo tanto que evoluiu, que melhorou demais, nós agradecemos a Deus, e mesmo assim, de vez em quando um sente um vazio, alguma coisa. Agora, esses meninos de hoje, que estão acostumados desse jeito, daqui 30 ou 40 anos, quando ele estiver adulto ou velho já, irmãos, se Jesus não tiver voltado, a luta que vai ser para esses meninos, porque eles não acostumaram a sofrer, nunca aprenderam essa vida de sofrimento. Então, isso traz uma preocupação. Por que eu ouvi uma mensagem esses dias, um pregador ministrando uma palavra, e ele, com base de levantamentos mesmo, ele diz que as famílias hoje, por exemplo, eu lembro de alguns países, nem todos. No Brasil, por exemplo, hoje, o casal tem em média 1,9 filhos por casal. 1,9, não é 9 não, nem 2, é 1,9. Na Itália é 1,2. Tem um país que é 0,95. Não dá nenhum por casal. Então, houve uma mudança, está havendo uma mudança. Agora, vocês chegam nesses países, a irmã Milzair veio da Irlanda, agora. Na Irlanda a vida não é totalmente diferente disso aqui, irmã Milzair. Lá tem menino igual tem aqui? Não tem. Lá é um dos países que tem menos do que aqui. Lá tem muito mais velho do que aqui. Muito mais. E é uns velho triste, não é? É ou não é? A base de suicídio, 2 ao dia. Na cidade que a irmã estava, como é que é? Na Irlanda. Então, suicídio, o índice de suicídio é muito maior, é pequenininho lá, é uma ilha, muito maior do que aqui, em termos de percentual.
O que é isso, irmãos? É uma desilusão da vida. Agora, o nível de vida lá, o pastor Israel foi lá e disse que o carro fica velho, lá eles encostam, ele joga fora, porque não tem para quem vender. Então, o nível de vida é outro. Então, isso traz uma preocupação. Nós olhamos essas crianças nossas hoje, esses meninos hoje, que você está enchendo ele de bombom, de bolacha, daquilo que é melhor, porque as coisas mais simples ele não quer comer, não sabe nem comer. Irmãos, nós estamos, essa geração, o que vai ser desse povo quando ficar velho? Dá para preocupar. É isso que está acontecendo na Irlanda hoje, irmã Misaí. A gente não quer isso para o Brasil, com certeza. Com relação à tecnologia, o avanço, aí, com relação à evolução do país, a gente quer um país evoluído aqui, país de primeiro mundo, que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas com relação a essas coisas, não. Nós não queremos. A gente sabe que aqui uma vida é muito mais divertida, tem muito mais isso aí, é uma vida há mais uma ligação das pessoas. Esse povo lá vive isolado, é ou não é? Isolado. Eu acho que lá deve ser igual em outras regiões lá. Tem o povo tem tem essa questão de uma valorização excessiva com relação a animais como cachorro, gato, porque não tem comunhão pessoas. Falta isso aí. Então isso aí gera essa situação. Então traz uma preocupação. E, irmãos, eu estava ouvindo, nessa mesma estatística que esse pregador que eu ouvi essa mensagem, ele estava contando do evangelho na Europa. Aí, especialmente na França, eu lembro dele dar os números. Ele citou de mais lugares, mas eu não lembro, não anotei. Não estava com um projeto de falar isso aqui. Mas na França, ele disse que na França já teve 40% de evangélicos. 40%. Sabe quanto tem hoje? Meio por cento, nem 1% não dá de evangélicos, de crentes. Se os irmãos, eu vim do sul do estado de Goiás para aqui, eu sou mineiro, nascido em Patos de Minas, mas eu vim para Goiás de mudança, vim aqui para perto de Itaguari, daqui eu fui voltando até que eu fui para Goiatuba, lá no extremo sul do estado. E Goiatuba é uma cidade que é bem diferente daqui, da região aqui. Pelo menos no passado foi muito mais diferente. Agora hoje aproxima mais. Mas lá foi um lugar que teve a evolução chegou primeiro. Então eu passei em Goiatuba lá pelos anos de 84, 85. E depois eu fui de Goiatuba, eu fui para Aloândia, que também está no sul, lá próximo. Depois fui para Piracanjuba, e no ano de 87, 88, eu vim para 88, não é 87, 88, eu vim para Uruana. Quando eu cheguei em Uruana, no ano de 89, fui para Séries. Depois, em 93, vim para Itapuranga. Então, passei por essas 3 cidades aqui do Vale de São Patrício. Quando eu cheguei aqui, eu achei totalmente diferente com relação ao Evangelho. O interesse do povo com relação ao Evangelho totalmente diferente daquilo que é lá. Lá, o povo lá muito mais frio, muito mais acomodado do que essa região aqui. Aqui, vai entrando por esse caminho, a gente tem que ter um certo cuidado para não entrar, mas nós vamos, infelizmente, a coisa vai entrando. Então, quanto mais evoluído, quanto mais o povo é preparado, essa mensagem que eu vi foi muito nesse assunto, assim, por isso que eu estou repetindo alguns detalhes dela. O pastor fala assim, que teve uma igreja em São Paulo, num bairro nobre, que ela passou ali naquele bairro por alguns anos, e não alcançou crescimento quase nenhum, crescia 1, 2% ao ano. Depois aquela igreja foi levada para uma periferia, quando chegou na periferia, ela cresceu muito. Então, na medida que o nível de vida vai melhorando, a dependência de Deus vai piorando. E a nossa luta é para melhorar o nível de vida. Vocês podem observar que quem tem um carro hoje pior quer melhorar ele. Você fez até o 2º grau, terminou o 2º grau, você quer que seu filho forma. A coisa sempre vai progredindo. Mas na medida que isso vai acontecendo, o Evangelho
vai tendo mais dificuldade em penetrar nessa camada social aí. Então, tanto com relação ao poder aquisitivo, como com relação ao nível de cultura, o Evangelho tem sido, podemos dizer assim, achatado por esses fatores aí. Então, é a preocupação que eu estou falando para os irmãos. As crianças, eu ouvi um testemunho de um pastor que, lá em casa, quando eu era criança, era proibido tomar o café sem dirigir o culto doméstico. Não tomava o café sem dirigir o culto doméstico. Agora, hoje, tem jeito de fazer isso com essas crianças? Se você chamar uma criança para levantar cedo, ele briga você, ué. E você sai de lá e ele está todo cheio de razão, e não pode fazer levantar. Se fizer... Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época, nós estamos caminhando para uma situação difícil. Eu ouvi um testemunho, esse aí, do pastor Russell Shedd. Ele diz que tem um genro que mora na Alemanha, uma filha casada que mora na Alemanha, e o seu genro foi eleito ali para fazer parte do corpo ministerial da igreja. E eles reuniram e fizeram uma reforma do estatuto, e uma cláusula na reforma do estatuto era essa igreja não aceita pastor que não é crente. Aí vocês vão assustar, até os obreiros que nunca ouviu falar isso, tem alguns que nunca ouviu falar isso. Uma igreja colocar um requisito no estatuto, uma cláusula, essa igreja não aceita pastor que não é crente. Pastor, para dirigir essa igreja, tem que ser crente. E aí ele explica, por quê? Porque lá tem profissionais, pastores profissionais, pastor por profissão. Às vezes você pode pensar, pastor, como é que explica isso? Irmãos, se vocês forem em Israel, dá para a gente ter uma vaga ideia do que pode ser isso. Por exemplo, em Israel, lá o grupo, que a gente forma um grupo, e cada grupo tem um guia. E eu sempre ouvi falar desses guias exatamente o que eu vi lá. Eu nunca vi falar de algum guia que fosse diferente do que eu vi. Como é que chamava o que nós andamos com ele em Israel, Glória? Que hora? Agora lembrei. O nome dele, que hora? Mas ele não orava nada. Pelo que eu vi lá. Então, irmãos, esse homem, vocês ouviram ele falar sobre Jesus, ele fala sobre Jesus, dá um estudo, dá uma palavra sobre Jesus que eu estou longe de chegar perto, eu não chego nem perto. E eu acho difícil o conhecimento, primeiro porque ele conhece tudo lá. Jesus esteve aqui ele fez esse milagre assim, ali ele fez aquilo outro, ali ele fez outra coisa, e ele vai falando, contando, conta detalhado. Mas quando você pergunta assim, quem era Jesus? Ele não aceita que era o Salvador hora nenhuma. Jesus foi um personagem que passou por ali, um homem, passou lá, mas não é o Salvador. Eles ainda estão esperando o Salvador. Então, sabe tudo, mas não vive. Então, se hoje já tem lugar que tem pastores que não são crentes, aí vocês analisem a realidade que nós estamos vivendo. O perigo. Irmãos, nós que vivemos aqui, temos ainda essa convicção de fé, nós ainda oramos, nós ainda buscamos a Deus. Vamos acelerar isso, irmãos. Vamos procurar melhorar nisso aí, para que essa perspectiva que nós temos com relação aos nossos filhos, ela seja melhor, aos nossos netos. Então, vamos observar isso aí. Então, estar na igreja mais salvo, uma diferença. A salvação, eu fiz essa leitura aqui, porque Cornélio foi um homem que, primeiramente, no versículo 2, diz que ele servia a Deus com a sua casa. No versículo 30,
fala que ele, além de orar, jejuava. No versículo 33, quando Pedro chegou, ele reuniu toda a sua casa. Então, por isso é que eu falei que alguma coisa está relacionada à família. Eu acredito que quase todas as famílias aqui, se você não tem, se tem algum casal aqui que não tem filhos desviados, você tem irmãos, você tem pai, você tem tios, mas todos nós que estamos aqui, tem alguém da nossa família fora da igreja, praticamente todos, ou alguém que nunca foi crente na família, com certeza, praticamente todos aqui têm isso aí. Então ninguém pode bater no peito aqui e falar assim, não, lá na minha família é diferente, é tudo assim. Não, eu estou aqui, irmãos, querendo conversar com os irmãos um pouquinho sobre isso, para a gente preocupar mais com as nossas famílias, e por que não dizer do modo geral, até com as nossas próprias vidas, com relação à salvação, senão nós vamos correndo o risco de estarmos na igreja, mas não termos segurança da nossa salvação. O apóstolo Paulo chegou a escrever no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele falou assim, que ele esmurrava o seu próprio corpo, ele reduziu a servidão, para que ele pregando a outros, ele próprio não fosse reprovado. Então, há possibilidade, tranquilamente, se não tivesse o apóstolo Paulo, não teria feito aquela colocação ali, mas quando ele colocou ali, pregando a outros, eu mesmo não seja reprovado. Irmãos, vocês lembram daquela parábola do rico e Lázaro? Vocês lembram muito bem daquilo ali. Quando o rico estava lá no Hades e Lázaro no seio de Abraão, como é que o rico falou? Quem lembra que, talvez não consiga recitar de cor o texto, mas eu posso passar pelo menos o sentido da palavra. Quando ele olhou para onde estava Lázaro, que estava no seio de Abraão, ele percebeu, ele viu, eu não sei como, não dou conta de explicar isso aqui detalhado, mas ele viu, como é que ele chamou? Pai Abraão. Ele tinha um conhecimento de que o povo salvo daquela época chamava Abraão de pai. E a Bíblia fala com relação a filhos de Abraão. Inclusive hoje nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, mas ele chamou Abraão de pai, mas estava lá no Hades. Então, quando eu comparo esse texto aí com aquele quando Jesus fala assim, que muitos vão chamá-lo Senhor, Senhor, e como é que ele vai falar? Apartai-vos de mim, e depois ele sequencia, daí um pouquinho falando assim, eu nunca vos conheci. Significa que aquele povo que chamava Jesus Senhor, Senhor, não é só isso, irmãos, por isso é que eu trouxe essa palavra aqui, eu estou trazendo essa palavra aqui nessa noite, não é só estar na igreja, nós temos que ser salvos, é salvo, precisa preocupar com isso. O apóstolo Paulo preocupou. Se o apóstolo Paulo preocupou, porque pregando a outros, eu mesmo não venho a ser reprovado, eu não preciso preocupar, não. Você não precisa. Nós precisamos. Preocupar com a salvação dos meus filhos, da minha família, dos meus netos, da igreja, eu tenho que preocupar com isso. Lucas capítulo 19, versículo 9, eu quero ler alguns versículos. Lucas capítulo 19, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Está confirmando aquela palavra que eu falei agora mesmo, filho de Abraão. Filho de Abraão tem por obrigação ser salvo. Filho de Abraão no Hades, isso aí é uma coisa meio esquisita, mas tem. Então é um dever. Quando fala isso aqui, fala de Zaqueu.
Interessante é que quando Jesus falou isso aqui com Zaqueu, foi depois que Zaqueu, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Quando ele propõe uma liberalidade, propõe, aqui significa que ele estava valorizando mais a salvação do que aquilo que ele tinha, porque ele propôs de devolver, propôs de dar aos pobres, propôs de ajudar. Então, ali Jesus, em seguida Jesus olha para ele e fala: hoje entrou a salvação nesta casa. Maravilha, né, irmãos? A salvação entrar na nossa casa. Glórias a Deus. Hoje nós estávamos conversando aqui, na recepção aqui, e chegou ali o irmão Jovino, aí sentou lá perto de mim, daí chegou o irmão Geraldo Pires. Deus, irmão Geraldo Pires, parece que eu vi ele entrando aqui. Ah, está aqui, bem na minha frente. Aí nós conversando, e conversa sobre alguém e tal. Aí o irmão Geraldo Pires falou com relação ao dízimo. Aí ele comentou sobre a instrução que ele deu para a família. O irmão Jovino lá conversando também, a família dele também, comentando sobre o filho dele, que tem um cuidado muito grande com relação ao dízimo. Aí eu falei para eles uma palavra ali, que eu quero repetir agora. Irmãos, o dízimo, alguém simplesmente entregar o dízimo não salva, ele não é salvo por isso, mas o dízimo é um sinal, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, porque Deus, desde o Éden, quando Deus entregou lá no Éden, o Éden para Adão e Eva, ele fez uma reserva. Vocês lembram que teve uma reserva? Aqui tem uma árvore, vocês não vão comer dela não. E em toda a Bíblia, Deus pôs limites. E no dinheiro que nós ganhamos, existe um limite. Deus estabeleceu. Eu acho que isso é uma sequência do Éden. Não é outra coisa não. Alguém pode pregar do jeito que quiser pregar. Agora, eu vejo isso lá no Éden, uma reserva de Deus. E até hoje Deus tem uma reserva. E todo homem que é salvo, que valoriza, toda mulher que valoriza a sua salvação, ele não está preso no dinheiro. Quando ele ganha o seu dinheiro, ele tem coragem de tirar aquilo que é do Senhor, aquilo que é uma contribuição, e devolver para a obra do Senhor, porque ele sabe que isso aqui vai ser transformado, vai ser empregado na obra, ou numa igreja como nós estamos construindo ali, para abrigar a igreja, ou para melhora do patrimônio da igreja, alguma coisa assim, e possibilitando a vinda de mais pessoas. É algo que possibilita, é uma forma de crescimento da obra. Então, é um sinal. Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando alguém é preso, vocês acreditam que uma pessoa que não tem a coragem, não tem fé para entregar a sua contribuição na obra do Senhor, ele tem fé para ser arrebatado, para subir no arrebatamento? Porque o arrebatado é por fé, e a contribuição é por fé também. Então, eu acho meio complicado isso aí. Lucas capítulo 7, o versículo 50, eu anotei uns versículos aqui que eu queria ler, eu não sei se eu vou dar conta, acho que eu não dou pelo tempo, mas capítulo 7, o versículo 50, diz assim: então disse a mulher, a tua fé te salvou, falando com relação à salvação. Ainda Atos 16, 31, está falando daquele texto, nem vou ler, do apóstolo Paulo ser preso, e no cárcere, o cárcere abre milagrosamente, depois da meia-noite, quando eles oravam e cantavam hinos, e quando o carcereiro esboça o suicídio, ele repreende, fala para ele que não precisa suicidar, e o carcereiro faz uma pergunta: o que farei para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Irmãos, eu estava falando aqui, eu já disse, que eu acredito que quase todas as casas aqui, quase todos os irmãos têm alguém que é desviado na família. Agora,
eu falo uma coisa, sempre tenho falado e continuo falando. Irmãos, eu acho que são exceções as pessoas, filhos de crentes, que não vão ser salvos. Só uma coisa mesmo, são exceções, mas eu acho que de uma regra geral, esses filhos de vocês, ou filhos nossos, se alguém, eu digo nós porque eu quero me juntar com os irmãos, os meus hoje, graças a Deus, estão todos crentes, mas eu quero falar, os filhos dos irmãos, de nós que estamos aqui, que não são crentes, eu acredito que pelo conhecimento que eles têm da palavra de Deus, vai ter um momento que ele vai voltar, vai reconciliar, vai servir ao Senhor, eu não tenho dúvida quanto a isso não. Deus vai trabalhar isso aí. Irmã, aquele filho que você ora por ele, aquela filha que você ora por ela, mesmo que agora ela está longe, mas a sua oração chega no céu, e a resposta de Deus vai lá onde ela está, e ela vai voltar para te servir ao Senhor. Glórias a Deus. Você não está criando filho para ir para o inferno, não. Você não está criando filho para se perder, não. Você está criando filho para ser salvo em Cristo Jesus. E um dia você aceitou Jesus, e eu acredito, irmãos, eu acredito que Jesus olhou para você e falou assim, a resposta de Paulo, quando você questionou naquele dia, o Espírito de Deus trabalhou ali, porque Paulo falou aquilo ali, foi na unção do Espírito de Deus, será salvo tu e a tua casa. Eu acho que a sua casa vai ser salva. Glórias a Deus. Graças a Deus. Gênesis capítulo 7 e o versículo 7. Deixa eu voltar aqui. A palavra diz assim: entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Depois, no capítulo 8, e o versículo 1 e 2, diz: e lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, e de toda a reis que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva do céu deteve-se. Aí eu queria achar o versículo que fala sobre a saída. Eu notei errado aqui. Até confirmei isso aqui antes, mas notei errado. Mas quando Noé e a família saíram da arca, acho que está um pouquinho na frente aqui. Eu não vou ler porque eu tenho que procurar, eu não vou tomar tempo. Mas eles entraram e saíram da arca, mostrando que Deus teve um cuidado. Quando Deus chamou Noé, Deus olhou para a família dele. Eu queria ler esses versículos para mostrar para os irmãos que Deus, Ele olha para você, Ele lembra de você, Ele olha o seu trabalho e lembra da sua família. Glórias a Deus. No capítulo 19, deixa eu ver se é 19, acho que é 19 mesmo, de Gênesis, eu não notei esse versículo aqui hoje para essa palavra, mas versículo 19, capítulo 19, versículo 29, diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Irmãos, confirmando aqui esse pensamento que eu estou tentando passar para os irmãos, quando Deus viu Ló lá em Sodoma e Gomorra, Deus lembrou de quem? De Abraão. Deus era amigo de quem? De Abraão. A Bíblia nunca chamou Deus de amigo de Ló, ou Ló de amigo de Deus, não. Você nunca encontrou isso aí. Mas Deus era amigo de Abraão, e Abraão era quem? Sobrinho de Ló, ou melhor, tio de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus lembra de Abraão, Ele livra Ló. Irmãos, Deus vai lembrar de você e vai trazer o seu filho. Deus vai lembrar de você e salvar a sua família. Deus vai lembrar de você. Acredita nisso nessa noite. Começa a ver isso aí e você vai ver Deus fazer uma obra no meio da igreja. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda queria estar lendo Gênesis 19, 12, quando, no momento que 19, 12, está aqui fácil, eu vou ler. 19, 12. Então disseram aqueles varões a Ló:
Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Eu estava lendo esse versículo, achando tão interessante, porque Deus fala com Ló. E o que Deus pergunta? O anjo pergunta, porque o anjo ali é o representante de Deus. Tens aqui a mais alguém? Suas filhas, genros. Agora Deus fala com ele. Irmão, obreiros que aqui estão na minha retaguarda, irmãos que estão na frente aqui, não desista da sua família, não. Não desista, não. Deus chama o Ló e falou assim: você tem alguém da sua família? Tira eles. Então tira a sua família nas orações da madrugada, nas orações das 3, na oração das 8, na sua oração lá no seu lar mesmo, lá no seu quarto. Dobre os seus joelhos e naquela oração você vai tirar alguém, com certeza. Ló, com relação a Ló aqui, a saída de Sodoma e Gomorra foi um trabalho. Ló teve que chamar, convocar, reunir, chamar, mas você, às vezes você não está conseguindo fazer esse trabalho, trazê-los para a igreja, mas chama eles através da oração. Eu conheço um irmão que hoje é pastor, e alguns dos irmãos aqui já ouviram contar essa história. Eu vou ver se eu lembro até nomes. Eu acho que eu posso falar o nome, estou falando, a internet está aqui, não tem problema. Eu não tenho medo de falar isso aqui, porque, inclusive, ele é muito meu amigo. Pastor Juvenil Martins, da cidade de Vicentinópolis. Juvenil, ele era ainda adolescente, foi morar com o irmão Isaac, que depois tornou-se o seu sogro. Irmão Isaac, a esposa do irmão Isaac chamava Isabel, não é isso, Glória? Mas Isabel. Uns crentes, tanto o Isaac é vivo até hoje, a Isabel faleceu, mas eram verdadeiramente servos de Deus, servos de Deus. E o Juvenil estava descrente ou desviado. E era sobrinho do irmão Isaac e da irmã Isabel. E eles, fazendeiros, moravam numa fazenda, e o Juvenil, como todo menino, adolescente, quando precisa de alguma coisa, vocês mandam eles, é assim mesmo. Hoje nem tanto, mas no passado era mais assim. No passado era assim, os meninos que corriam, os meninos que pegavam cavalo, os meninos que buscavam alguma coisa, você mandava o menino. Então, o pessoal estava trabalhando na roça, ou em qualquer lugar, aí mandava o Juvenil ir lá na casa fazer alguma coisa, e o Juvenil chegava na casa. Quando chegava, ele ouvia a sua tia, que estava no lugar de mãe, ele sendo criado por ela orando no quarto, e ele entrava devagar, para ela não perceber que ele tinha entrado. E na oração, ela repetia sempre uma frase. Ela orava e falava, pedia a Deus e falava assim: Jesus, salva o meu menino. Aí quando ela falava isso, ele disse que era como se ele fosse atingido por alguma coisa. Ele sentia aquele impacto, porque ele sabia que era ele. Eu falei: meu Deus, ela está orando para mim. Irmãos, e o tempo passou, e hoje ele é pastor. Deus ouviu a oração dela. Ela está na eternidade, mas ele hoje é pastor, serve ao Senhor lá em Vicentinópolis. Então ele falou assim: irmão, isso eu nunca esquecia dessa oração. Eu saía dali, ia para o serviço, trabalhava, ia para qualquer lugar, passeava, quando estava fazendo qualquer coisa errada, eu lembrava: a minha tia ora para mim, Jesus, e ele ouvia aquela palavra: Jesus, salve meu menino. Então isso aí falou muito alto. Irmãos, eu tinha notado aqui alguma coisa com relação à igreja. Alguém que às vezes só está na igreja, e quem está só na igreja não está salvo, normalmente ele tem algumas coisas assim. Eu notei aqui, é alguém que preocupa em ser contado, né? Ninguém pode esquecer dele. Ele preocupa em ser visto, preocupa em ser reconhecido. Ele é uma pessoa que tem ciúme quando vê os outros crescerem. Tem isso ou não tem na igreja? Mas se é alguém que tem. Busca cargos, ele quer tirar proveito de tudo, é aquela pessoa que quer sempre receber, sempre está querendo cuidado, carinho, toda aquela coisa, sempre está exigindo. Ele quer bênçãos, ele vem na igreja, ele quer vir para receber bênçãos. Por isso é que essa igreja que fica prometendo bênção aí na rua, tem uns que vão lá, por essa razão. Como curas,
bens materiais, ele busca bênçãos espirituais, quer receber só bênção. Vocês observam, ele não quer pagar o preço. Eles querem ser elogiados, eles buscam os primeiros lugares, ele quer ser o centro das atenções, ele quer sempre estar pregando e cantando, e nem testemunhá-la no culto familiar, ele não gosta muito não, gosta de testemunhar aqui no dia da ceia, e quer ser famoso, gosta de ser famoso. Agora, o crente que é salvo, ele não preocupa com problema nenhum, pode passar desapercebido, ele não preocupa com o anonimato, de não ser contado, não ser percebido, sabe reconhecer o trabalho dos outros, ele valoriza o trabalho dos outros, não quer tudo para ele gosta de ver os irmãos crescerem, glorifica a Deus quando vê alguém crescendo perto dele, ele busca ser útil. Eu coloquei aqui, temos quem está só na igreja, busca cargos, mas quem é salvo quer ser útil. Buscar cargo e ser útil é diferente. Ser útil, às vezes você faz um trabalho, um grande trabalho que não é visto, é aquele que carrega o piano. Agora, ser visto é o que toca o piano, só toca, não quer mais nada do que isso. Ele, ao invés de querer tirar proveito, ele contribui. Em vez de querer só receber, ele oferta. Quando ele quer, o outro só quer bênção, ele abençoa. Tem uns que só quer a cura, ele quer adorar a Deus. Os outros querem bem materiais, ele ajuda os irmãos. Os outros querem bênçãos espirituais, ele procura abençoar com as bênçãos de Deus. Os outros procuram ser elogiados, eles transferem tudo isso aí para Jesus, quem é salvo. Tem alguns que buscam, em primeiro lugar, os que estão só na igreja. Os outros, os que são salvos, ele às vezes honra os companheiros, gosta disso. Ele só gosta de cantar, de falar, como eu disse aqui, nos grandes momentos. Quem é salvo gosta de ouvir. Você já observou que quem é salvo gosta de ouvir? É uma característica de quem é salvo. Gosta de ouvir, quer aprender. Porque ouvindo é que a gente aprende. E quem só está na igreja gosta de ser famoso. Agora, quem é salvo quer ser santo. Quer ter a vida santa. Não é ser famoso, é ser santo. Preocupa, quem está aqui só na igreja, preocupa com os outros, com relação aos problemas, aos pecados, aos erros, só vê os erros dos outros. Agora, o salvo olha para ele. Quem só está na igreja, gosta de comparar, está comparando ele com os outros. Quem é salvo, reconhece a grandiosidade de Deus, e reconhece que diante de Deus ele não é nada, ele é pequeno mesmo. Então, nesta noite, irmãos, vamos, primeiramente, nossas famílias, nós estamos na igreja, ou nós estamos na igreja e somos salvos? Quem é salvo, como eu disse aos irmãos, tem algumas marcas, tem algumas evidências, tem as evidências internas e tem as evidências externas. Nós temos que ter todas as duas, tanto internamente, tanto dentro de nós, como também para os outros verem. Alguém tem que olhar para mim e falar: ele parece, ele fala como crente, ele veste como crente, ele anda como crente, ele honra o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor. Irmãos, coisa maravilhosa é quando alguém sacrifica o seu próprio nome, mas ele honra o nome do Senhor. Ele sacrifica o seu próprio nome, é como o apóstolo Paulo disse, que eu citei aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele esmurra o seu próprio corpo e o reduz à servidão, mas o nome do Senhor é glorificado. Então, quando você porta como crente, em qualquer lugar, não importa, você pode ser rico, ser pobre, ser mal empregado, ser bem empregado, exercer um cargo de um destaque ou de muito destaque, mas o que você tem que ser é parecer com o crente, mostrar, glorificar a Deus com o seu espírito, a sua alma e também com o seu corpo.
Isso evidencia salvação. E a igreja, como eu disse aqui no domingo passado, nós temos que, ou na terça-feira passada, no domingo eu repeti, nós temos que incomodar Itapuranga, irmãos. A igreja Assembleia de Deus precisa incomodar Itapuranga. O povo tem que olhar e falar, tem diferença, tem que ser diferente. Glórias a Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale, continue falando, fale aí em cada vida, em cada coração. Esse é o que nós buscamos, o que nós almejamos. Nós precisamos ser uma igreja, mas não só uma igreja salva. Você pode perguntar, pastor, mas será que tem igreja que não é salva? Eu falei para vocês hoje que tem até pastor que não é salvo, não é crente. Não é salvo não é crente. E quando eu falei que está lá na Alemanha, eu acho que tem muitos obreiros aqui que às vezes analisa hoje a vida de alguns pastores, graças a Deus que não é nem aqui perto, mas de alguns pastores, que quando você analisa, você fala assim, ele só não fala, a igreja não fala, mas ele também não é crente não, dá para perceber. Nós precisamos ser crente e parecer crente. Deus abençoe, né? Graças a Deus. Quero transmitir aqui os avisos. Enquanto isso, eu quero que os diáconos, diaconisas, tirem a oferta, que normalmente ela é repassada aí para alguém que vai estar aí, que às vezes que necessita, né? Hoje eu estava falando com o homem que vendeu os climatizadores para nós, o Luciano, e ele disse que daqui a 15 dias, ele até me perguntou se queria que viesse na terça-feira. Eu falei, não, talvez na quarta seria melhor. Então, se nós der conta de colocar aqui, fazer aqui pôr no jeito aqui para colocar, daqui a 15 dias nós vamos colocar os climatizadores aqui, ó. Então nós vamos estar com essa igreja climatizada. Vai ser muito bom. Graças a Deus. Então não vai sentir esse calor que nós estamos sentindo agora. Aqui um aviso aqui, ensaio do Chama Viva, quinta-feira próxima, 7h30 da noite. Ensaio do conjunto Chama Viva. Amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, a nossa consagração com os obreiros. Consagração com os obreiros. Está aí a cargo dos presbíteros, a direção, mas na responsabilidade, eu posso dizer, de todos os obreiros. Nós vamos estar lá no setor comercial. Quem está na coordenação, o irmão Zé Roberto, o irmão Zé João Paulo e o irmão Ronan, vai estar na direção. E no domingo de manhã, uma escola dominical, escola bíblica dominical, a primeira lição desse trimestre. Como é que é o título aí, pastor? O senhor quer entregar a revista? Tá. Primeiro título, primeira revista, o título da lição é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, a primeira lição vai ser no dia 3, né? Como é que é? Domingo. Domingo é quanto? É 3? 6? Mas por que está 3? O que é essa? Lição 1? Deve ser a página aqui, página 3. Então é 3, é só a página mesmo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E essa revista fala sobre Davi. Quando terminar essa revista, se você participar da escola dominical, você vai conhecer um pouco da vida de Davi. E é interessante. A Bíblia, tem alguns homens na Bíblia que o nosso exemplo maior é Cristo Jesus. Mas tem alguns homens que têm algumas características neles que dão verdadeiras lições. Como adorador, como alguém que reconhecia os seus erros, como alguém que jogava na presença de Deus sem reserva, é um dos homens que mais nos deu exemplo, chamava Davi. Então, muito interessante a vida de Davi. Teve erros, mas quando ele se jogava na presença de Deus, era sem reservas.
Era um homem que chorava na presença de Deus, amava a Deus. A gente percebe que aquele homem tinha um amor por Deus. Ele tinha um deslize, um problema, mas ele tinha aquele sentimento de amor por Deus. E nós vamos aprender isso aqui nesse trimestre. Domingo de manhã. Domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Domingo à noite, a grande Santa Ceia do Senhor. Todos os dias, a partir das 5 horas, a oração aqui no templo. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Então, está aí os nossos avisos. Deus abençoe. Quem tem os seus dízimos, nós estamos aí hoje no primeiro dia do mês. E o banco está de greve, mas a tesouraria da igreja não. Nós não tem nada com greve de banco. Pode ficar tranquilo. Aqui está livre. Então, você pode contribuir, servir a Deus. É um sinal, com certeza, um sinal da sua fé, esse tipo de contribuição. E você pode ficar tranquilo, nós estamos aí empregando, colocando, lutando para colocar da melhor maneira possível. Às vezes alguém olha e fala assim, pastor Dom está fazendo umas coisas que parece que não havia nem tanta necessidade, podia ser mais simples, mais qualidade inferior. Às vezes vocês veem aí a cozinha, essa montagem que ele está fazendo. Irmãos, Jesus merece o melhor. Quem é que não gosta de coisa boa aqui? Eu acho que todos gostam, pelo menos eu gosto. E Jesus gosta de coisa boa, tenho certeza. Muito mais, né? Então, vocês lembram que o templo de Salomão era coisa boa, e tudo que, assim, lá em Israel agora eu vi umas construções de igreja, assim, que hoje está no uso da igreja católica, lá da igreja, mas feita com madeira, cedro do Líbano, tem 700, 800 anos, está lá no estado, quer dizer, não é no tempo de Jesus não, é depois, mas segundo a informação que eu tive lá, tem construção lá de 800 anos, e a madeira está lá perfeita. Então, coisa boa, né? Então nós vamos lutar para fazer coisa boa. E eu acredito que esse Deus que é dono do ouro e da prata, e que eu não dou conta de explicar, sinceramente, eu não dou conta de explicar a forma que Deus conduz. Eu sei, estou aqui trabalhando, mas a ação de Deus eu não consigo, ela é muito mais além do que eu posso entender assim perfeitamente. Porque quando eu vejo o que nós estamos fazendo aqui, sem cálculos, sem uma previsão, a gente fala assim, estou fazendo isso hoje, mas eu vou receber, eu tenho tanto, já está programado. Sem essa programação, não existe, irmãos, da minha parte não tem, mas com relação à programação de Deus, está inteiramente na programação de Deus. Deus está fazendo, a coisa está caminhando. Então, só mesmo a mão de Deus. Eu não tenho outra explicação não, né? Então, quando você contribui, e a sua contribuição está entrando lá, e fazendo com certeza, você está sendo usado por Deus, para Deus mostrar a sua grandeza aqui, que não é outra coisa não, é a grandeza de Deus. Vocês nunca receberam uma visita minha, ou eu te cerquei na rua, ou fui no seu comércio, falar assim, eu estou precisando hoje de tanto de dízimo, eu estou precisando hoje de tanto isso aí. Como um tempo desse eu ouvi um pastor aí, um televangelista desses da televisão, lançando uma campanha lá assim, esse ano nós queremos o tridízimo. Depois, agora esse ano passado, ele lançou outra campanha para você fazer uma programação do que você vai ganhar, pagando o dízimo. Eu quero ganhar 100 mil, pago 10 de dízimo. Pode pagar 10 de dízimo, porque Deus garante o 100 para você. E ia na casa buscar o dízimo. Pois é, aqui eu posso desafiar qualquer um. Eu faço isso porque eu estou na frente de vocês. Porque se eu tivesse feito, eu não... Ela vai. Eu incentivo vocês a trazer, porque é bíblico. Agora ir lá buscar, não. Nunca fui. A menos que alguém que dê uma vaca, alguma coisa assim, manda buscar. Eu mando, né? Tá certo. Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé. O pastor Antônio Moreira está pedindo os professores da Escola Bíblica Dominical para permanecer aqui, e logo em seguida ele vai estar fazendo uma chamada aqui, não é
eles vão ter que chegar aqui na frente mesmo, né? Porque não tem como fazer uma chamada, não tem a lista. Mas vocês vão chegar aqui para receber a revista da Escola Bíblica Dominical. Tem os obreiros que já estão e as irmãs e irmãos que aí estão, né? Vamos orar? Maravilhoso, querido e poderoso Pai, eu quero te louvar nesta noite uma vez mais, Senhor. Te agradecendo por essa noite, por esse momento, por esta reunião, pela vida dos teus filhos. Pai, te pedindo que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Pai, nos esclarecendo na tua palavra, falando, Senhor, conforme a tua vontade e a tua direção. Ser com os teus filhos, meu Deus. Nós confiamos no Senhor, depositamos no Senhor toda a nossa confiança. E o Senhor já tem provado que o Senhor é Deus e que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem, Senhor, sido fiel a nós. O Senhor tem correspondido a toda a nossa confiança, meu Pai. Pai, mais uma vez te agradecemos por isso e te pedimos, continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. E os professores da escola dominical aqui para receber as lições, as revistas.